Boa noite a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade bendita em que nós nos reencontramos, abençoados pelo Mestre Jesus. E nessa oportunidade santa, nós vamos despretensiosamente tentando refletir juntos para quem sabe, interiorizemos a mensagem do Mestre. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza, para a gente pobreza envolve ausência de ou pouca quantidade de um determinado objeto em questão, assunto, circunstância, pouco. Mas quando nós pensamos nessa mensagem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira coisa que devemos ou somos levados a pensar é por que iríamos querer pertencer a esse tal de reino dos céus. Reino dos céus, para cada um de nós, é relativo. Para muitos, dependendo se você perguntar como é que é o seu céu. Para alguns diriam, são anjos tocando harpas, aquela relva verde, aquelas flores belíssimas. Para outros, talvez, e só talvez ele trocasse a harpa dos anjos por, quem sabe, uma guitarra, quem sabe um violino, e quem sabe as flores deixassem de ser tulipas para se tornarem, quem sabe, margaridas. O céu de cada um é muito relativo, porque depende de uma série de questões, incluindo o nosso estado evolutivo. Céu, então, é um termo simbólico. Não adianta buscarmos ele em um determinado lugar fixo e concreto, teremos dificuldade em encontrar esse lugar. E sairemos caçando, como quem caça uma borboleta muito rara, e de repente descobre que ela simplesmente não existe. Porque, de fato, o céu é o símbolo, é a passagem para a condição espiritual na qual cada um tanto almeja, aquela condição de satisfação plena que a gente chama de felicidade. E também aquela condição, essa que talvez nem todos busquem com tanta intensidade, mas sabem muito bem de sua importância, a paz interior. Para a gente conseguir isso, uma paz de consciência, felicidade, aí sim eu tenho o chamado reino dos céus, mas dentro de mim, e não fora, como geralmente procuramos. Então aí se justifica essa mensagem de Jesus, analisando ela de trás para frente, né? Em que primeiro pensamos, por que eu deveria buscar, ainda mais na situação que nós vivemos, em que tudo é tão fácil em termos materiais e tecnológicos? Por que eu tenho que buscar esse lugar, o reino dos céus? Porque não é um lugar, porque é uma condição que qualquer um, desde aquele que se considere o menor de todos, aquele que se considere o maior de todos, todo mundo procura. Desde o início dos tempos, porque foi a isso que fomos e somos destinados, à felicidade verdadeira. Porém, esse reino dos céus, ele se dilata conforme se amplia, conforme nós vamos evoluindo e vamos ampliando a nossa capacidade de interpretar, primeiramente, essa condição, o que é a felicidade, o que nos traz paz, e depois, num segundo momento, que é a parte mais dolorosa, que envolve ação, como eu faço para chegar lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Seremos nós? Não sei. Talvez ao longo das nossas reflexões de hoje isso fique mais claro. Então hoje a gente inicia com esta reflexão sobre quem são os pobres de espírito. Seremos nós? Temos um pouquinho disso ou não? Bom, a realidade é que nós estamos vivendo uma semana interessante, que é a primeira semana do ano de 2016. E essa semana ela tem e traz em si um peso muito importante
que é o peso de um sentimento que nos une. Eu duvido que vocês e todos os outros lá fora, nossos irmãos, quando chega aquele momento, que mesmo que seja simbólico, porque tempo, vocês sabem, é contínuo, quase 10 minutos para a meia-noite. E então estamos iniciando praticamente aquele processo de contagem regressiva para que aconteça a virada do ano. Todos nós, independente do que estivermos fazendo, a grande maioria, cada um à sua maneira, começa a se deixar envolver por uma energia diferenciada. Cada um, independente do seu nível evolutivo, se percebe neste momento com um sentimento que nos une a todos, um sentimento muito bonito, que é a esperança. Claro que sim, como não? Quando chega esse momento e os fogos de artifício começam a estourar, qual de nós não se pergunta, meu Deus, é uma nova chance para mim, para minha família, ou só para mim? É um novo momento, novas conquistas, novas possibilidades, novas oportunidades. Quem de nós pode dizer que quando aconteceu aquele belo momento da virada do ano, não sentiu em seu coração esperança? A esperança, a expectativa que temos e trazemos ao longo do ano inteirinho e que de repente naquele momento explode em alguns mais sensíveis que se põem a chorar. A verdade é que o tempo é contínuo. E a gente usa simbolicamente a virada do ano para se permitir ter essa esperança. Mas o fato é que nós compartimentalizamos o tempo em semanas, meses, horas, anos, de forma a melhor podermos ajustar a nossa jornada na Terra. Mas o que de fato acontece é que as lutas, essas são incessantes. Elas não param só porque o ano virou. Inclusive, eu acredito que você conheça muitas pessoas que trabalharam, inclusive, na virada do ano. O tempo, então, é contínuo. Mas chega nessa hora, neste momento que nós temos, que é essa grande virada, nós nos enchemos de esperança. Esperança lá no fundo, de que de alguma maneira nós possamos nos transformar. Aquela transformação toda que a gente meio que veio tentando fazer ao longo do ano, boa parte delas não deu muito certo, mas a gente tentou. De repente, naquele momento, naquele segundo, a gente diz, não, mas vai ser diferente. O fato é que muito desejamos, Quando chega nesse momento, eu desejo, cada um vai com uma cor de roupa segundo o desejo mais preferencial, vai de vermelho porque quer paixão, vai de rosa porque quer amor, vai de branco porque quer paz. Todos nós temos desejos. Mas aí que é o problema. Nós todos estamos muito envolvidos pelos nossos desejos e não compreendemos que o tempo é contínuo, apesar da gente ter compartimentalizado ele para poder melhor servir a nossa conveniência de trabalho na Terra. O tempo é contínuo, mas os nossos desejos não. Então hoje eu quero me formar em Direito. Amanhã eu já quero me formar em Artes. Depois de amanhã eu já nem sei o que eu falei mesmo. O que eu falei? A mãe de quem? Hoje eu quero muito namorar o José. Amanhã eu quero namorar o João. Depois de amanhã eu já não sei mais o que é mesmo esse sentimento que eu tenho pelos dois. Acontece que os nossos desejos, infelizmente, não são contínuos. Então nós nos colocamos na posição de insistentemente pedir a Deus e às forças superiores invisíveis que nos ajudem a realizar nossos desejos, mas a gente nem sabe para onde a gente vai. Então pode entrar ano, sair ano, se eu não souber para onde eu quero ir, pode tocar o vento que for, que o meu barco não vai para lugar nenhum. A espiritualidade já nos mencionou isso várias vezes. Que muitas vezes a gente faz os pedidos e tudo mais, mas ela mesma tem dificuldade em nos atender, porque quando então as coisas estão caminhando para que parte do nosso pedido seja pelo menos interpretada e favorecida, como eles podem favorecer-nos, então quando chegam até nós,
eles veem que nós já mudamos de opinião. Ah, não, eu achava que isso era importante para mim, queria tanto ficar com a Maria, mas agora eu quero que a Maria sofra. Não quero mais a Maria na minha vida. Aquela pessoa que eu disse amar a vida toda, como ela me magoou, agora eu quero que ela saia da minha vida. Eu quero que ela sofra, porque me fez um mal. Então, de repente, aquela prece que ele fez lá atrás, me ajuda a relevar tudo que a Maria faz. Me ajuda a amar a Maria. Já não adianta mais, porque agora nós mudamos o tom e agora eu quero vingança. Ou agora eu quero simplesmente ficar bem longe. O que queremos então? Como nós queremos a felicidade tão falada, a plenitude de sentimentos, de emoções, se nós não sabemos exatamente qual caminho nós escolhemos? E ele parecia óbvio, não parecia não? Eu escolhi o caminho de Jesus. Eu escolhi o caminho cristão, o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Mas o fato é que nós nos vemos abraços dados com as dificuldades, tanto emocionais quanto psicológicas, em nível de crianças caprichosas, porque nossos desejos vão e vêm. Esse é o fato. Mostrando para cada um de nós que devemos ser mais cuidadosos nessa necessária análise da escolha dos nossos caminhos. Porque para que eu escolha um caminho, a minha vontade tem que estar muito bem fortalecida. Não adianta ter vontade hoje e não ter amanhã. Não nos esqueçamos que o processo do ato de sermos o que somos, é espírito e não corpo, exige o pensar. E o pensar exige vontade. E para que tudo isso se torne ação, essa vontade tem que se manter. Eu tenho que fortalecer este pensamento até o momento em que ele transborda por mim e então se torna ação. Até lá, ele já passou pelo meu crivo de bom senso, pelo crivo da minha razão, e eu sei que aquela ação é necessária, então eu falo, então eu faço, então eu ajo. Mas antes, foquemos nossas reflexões na nossa vontade. No que estamos colocando as nossas vontades recentemente? Vontade, ultimamente, se tornou sinônimo de desejo. Eu quero isso. Isso não é vontade. Vontade é esta força que provém, típica de nós que somos seres eternos, é que dá margem, é que promove o pensamento, que promove e estende-se de nós através das nossas ações. Isso é vontade. É a nossa força interior. Como nós estamos utilizando ela para simplesmente desejar ou para colocar em prática todas as ações que exigem o caminho que nós dissemos que escolhemos? É complicado, meus irmãos, porque nós estamos vivendo uma circunstância em que nós somos muito ricos. Ricos sim, de orgulho. Mas não somos pobres de espírito, como Jesus nos recomenda. E enquanto o orgulho dominar os nossos corações, nós passaremos muito mal. Nós teremos dificuldades no prosseguir, no caminhar a cada passo, a cada desejo. Porque o orgulho, ele tem um problema gravíssimo, além de todos os outros que ele nos traz, que é essa capacidade de provocar em nós a autoilusão. A autoilusão é uma situação complicada, porque você já viu aquela situação? Talvez você tenha visto melhor isso em alguém, em outrem. Mas acredite se quiser, cada um de nós vivencia isso em maior ou menor grau. Porque o orgulho provoca isso. Então você conversa com a pessoa e expõe seus argumentos, que foram, obviamente, passados pelo bom senso, pela razão, pela lógica. E a pessoa jura de pé junto que tudo aquilo que é oposto a esse bom senso é verdade. Então, que você está errado, ele está certo. Primeira coisa, esse lance de certo e errado já é por si só um perigo. Eu estou certo, você está errado. Cuidado.
Até porque o mundo e a vida não é branco e preto, o que dirá certo e errado, né? Então, quando nós vemos, às vezes, as pessoas buscando ter razão demais, boa parte das vezes, ela já entrou num processo de autoilusão motivado, provocado, provavelmente pelo orgulho, que fez com que ela acreditasse que, independente dos seus argumentos, ou de qualquer outra pessoa, sempre ela vai ter razão. Porque, de fato, às vezes os argumentos são fortes. E numa discussão, por que não? Às vezes as duas pessoas têm razão, sabia? Porque às vezes pode acontecer dos argumentos serem fundamentados. O que não quer dizer nada. Grande coisa, eu tenho razão, e daí? Para que me serve isso? Então, às vezes, a pessoa se envolve nesse processo de autoilusão de tal forma que, às vezes, ele está certo, mas muitas das vezes não, está errado. Entre aspas, como a gente costuma dizer, eu não gosto desse termo, errado, certo. Mas está muito equivocado e ele jura de pé junto que... Porque aquilo se tornou a realidade dele. E ele não vai acreditar em ninguém que diga o contrário. O narcisismo é um pouco isso, só que acontece com a vaidade. A pessoa se ilude tanto, se inebria tanto na própria vaidade, que ela não vê mais nada, apenas a si própria. E o orgulho é uma variação, é o irmão da vaidade. E ele nos provoca essa autoilusão. Então nós vamos vivendo nesse mundo, dissemos, porque assim o escolhemos, não é? Não somos cristãos, espíritas, que escolhemos esse caminho, o caminho da fraternidade, do amor, o caminho de Jesus. Só que esquece um pouquinho que você está dentro de uma casa espírita. Vamos lá para fora, onde as relações são muito mais complexas, onde nós não temos esse clima maravilhoso, extremamente harmonizado, por conta da espiritualidade superior. Vamos lá para fora. Relembremos como é difícil viver lá fora, como nós temos situações e ferramentas contrastantes. Ao mesmo tempo que nós temos a tecnologia que só aumenta, só se desenvolve ainda mais, nós temos um volume de informação com o qual a maioria das pessoas nem sabe lidar. Grande porcaria ter um monte de informação se não sabe usar. Então nós temos vivido uma época difícil e que é típica, já foi anunciada há mais de 150 anos, basta ler o Pentateuco kardeciano para ter isso claro. Em que nós vamos nos encontrar com atos de bondade que nos surpreendem, nos deixam de boca aberta, mas ao mesmo tempo, e a tecnologia também serve para isso, para divulgar, sejam os atos bons quanto os ruins, nós encontramos cada situação e que infelizmente, né, é viral, se dissemina como um rastilho de pólvora. Queria que as coisas boas fossem assim também. Mas as coisas ruins, os fatos ruins também, as notícias ruins chegam rápido. Então nós vivemos um mundo e uma época extremamente dialética, contrastante. Vai me dizer que não é difícil viver uma situação assim e continuar quietinho no seu caminho? É difícil, meus irmãos. Só uma palavra para você: capitalismo. Uma segunda, consumismo. Uma terceira, necessidade. Essas três palavras não precisam nem de explicação, são autoexplicativas. Mostram como é difícil nós seguirmos os nossos caminhos, segundo as propostas que nós fizemos, sem de alguma maneira nos deixarmos sermos, pelo menos um pouquinho, provocados pelo ambiente no qual nós estamos envolvidos. Eu vou relembrar e vou recomendar, inclusive, apesar disso não ser muito bom recomendar, né? Mas essa é uma recomendação muito leve, muito suave, não vai fazer mal a ninguém. Existe a literatura espírita, ela nos permite nos entregarmos a uma série de obras que falam um pouquinho da vida do Chico, descrevem um pouquinho como era Chico. Não precisa nem ir atrás de obras, basta conversar com alguém que já o conheceu, inclusive pessoalmente. E que fala daquela simplicidade de Chico, que às vezes é até sem cabimento, né? Um par disso, um par daquilo, tudo de um. E que nos faz lembrar de outros tantos espíritos de escola espiritual que passaram também pela Terra,
obviamente chegando até Jesus, que é o nosso modelo maior, cujas necessidades eram tão distintas do momento e da época social que viviam. Como pode isso? Como podia o Chico, por exemplo, viver num Brasil consumista como o nosso, que já era naquela época que ele passou por aqui? Jesus, né, em que o orgulho, né, as roupas, os mantos de ouro. Como pode, né? Porque é da pessoa. Não é da pessoa, simplesmente por conta do seu nível evolutivo. É muito mais do que isso, é escolha. É escolha. Eu vivi uma situação recentemente que me pôs a pensar. Nós estávamos conversando entre amigos e eu narrei um fato sobre algo que tinha acontecido, sobre um ato de uma pessoa em relação a mim. Mas, obviamente, só fazendo essa observação, porque era uma conhecida nossa e tudo mais, então não era com nenhuma intenção negativa. Mas, de repente, aquilo virou uma polêmica, porque o grupo se dividiu e virou uma discussão filosófica que, de repente, até eu me surpreendi. E pude entender, e eu fui a única a defender, pude entender 2 pontos. Um ponto defendia o seguinte: não, mas ela fez isso, coitada. É a única coisa que ela tem para dar. Releve. É o jeito dela. E eu e uma única outra defendíamos um outro ponto. Veja, esse primeiro ponto eu também acredito nele. Tem razão, é verdade isso. Às vezes, as pessoas não nos magoam porque querem. É porque ela, infelizmente, não se autoanalisa o suficiente para ver que os relacionamentos são via de mão dupla. Então, eu não posso sair fazendo e dane-se o outro. Mas ela ainda não entendeu isso, né? Tudo bem. Mas nós defendíamos, eu e ela, um outro ponto. Calma aí, quer dizer que eu sou assim porque eu sou mais evoluído que o outro? Um faz porque é mais evoluído. Um faz, aliás, o que faz é menos evoluído do que o primeiro? A verdade, meus irmãos, é que talvez em épocas passadas pudéssemos dizer isso. Mas basta ler o Evangelho, basta ler as 5 obras do Pentateuco, basta ler a literatura de Emmanuel, André Luiz, basta ler a literatura externa ao Espiritismo, principalmente a história do mundo e do nosso país, e veremos que nós não temos mais tempo para dizer: foi ignorância minha, desculpa. Não, não foi. Foi porque, infelizmente, além disso, eu escolhi. Não nos esqueçamos dessa palavra. Para que afinal nós viemos com livre-arbítrio? Eu, particularmente, precisaria raciocinar um pouco mais, e dentro das minhas limitações, eu não vou afirmar, tá? Mas acredito que a maioria dos casos das pessoas que vivem neste planeta, encarnadas ou desencarnadas, elas têm escolha, sim. Tem escolha, sim. Mas tem um fato, isso justifica e fundamenta o outro ponto das meninas, tá? Nós viemos, por mais de séculos, fazendo as coisas, escolhendo os mesmos modos de agir. Porque se torna automático. Eu acho que todos já, inclusive, ouviram a gente numa conversa anterior falar disso aí. Se torna automático. Inclusive, é o mesmo processo que a psicologia atual e a espiritualidade nos recomenda para pegar uma tendência ruim que eu tenho e convertê-la numa tendência boa. Basta, usando as 3 disciplinas do Emmanuel, trabalhar, 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 incessantemente, até uma hora que vira hábito. E o meu ato bom se torna automático. Só que nós temos o oposto disso. E é a nossa realidade. Nós viemos fazendo as coisas de qualquer jeito há séculos. Então, como esperar que agora... onde estou? Quem sou? Realmente, elas têm razão nesse ponto. Tem que relevar, tem que compreender. Mas não vamos, primeiro, julgar, porque não podemos fazer isso. Agora, em relação a nós mesmos, podemos usar esse exemplo em relação a nós mesmos para compreendermos que não podemos, coletivamente falando, nos auto-justificar. Eu sou assim.
Meu nível evolutivo. Ah, mas você consegue. Porque você é mais evoluído que eu. Ou será que devemos dizer que a história de escolhas foi diferente? E aí nós compreenderemos que o orgulho tem nos atrasado evolutivamente. Vamos assumir isso como uma realidade, porque está batendo na nossa porta. É gritante. Nós não temos mais tempo para ficar nos justificando. Vamos ver a realidade, ver o que dá para fazer. O orgulho provoca o pior de nós. E nós insistimos em ser rico nele, mas tão pobre na pobreza que Jesus nos exortava à humildade. Busquemos, na nossa primeira reflexão, para fechar, essa necessidade de mudar a nossa visão sobre nós mesmos. Vamos começar a agir. Vamos partir para a ação, buscando reduzir um pouco essa provocação que o orgulho faz conosco, que nos faz querer entrar em contato com as ilusões da materialidade, que assumiu uma forma diferente nos tempos que vivemos. É um celular novo, é uma tecnologia nova. E nosso tempo que deveríamos estar priorizando nos nossos relacionamentos, porque é aí que nós nos desenvolvemos de verdade, porque é a parte mais difícil dos nossos sentimentos e emoções, inclusive historicamente, do ponto de vista espiritual, é a nossa afetividade, que está muito mal trabalhada. Vamos trabalhar como devemos trabalhar, para nos sustentar, para sobreviver, mas ao mesmo tempo, com o outro terço de tempo que nos sobra, lembrando que o dia tem 3 terços, né? Um terço é no serviço, o outro terço é dormindo, então também é no serviço. E o outro terço é, você escolhe, são as eletivas, você escolhe. E seja lá o que formos fazer, aí que é o X da questão. O que fazemos nesse outro terço? Eu conheço pessoas que provavelmente perdem esse outro terço inteirinho em tecnologias. Mas aí você vai questionar como essa pessoa usa essas tecnologias, e você vai ver que não é necessariamente em prol do seu crescimento espiritual. O orgulho nos provoca. E nós não temos o cuidado devido de enxergar que ele é muito danadinho. Ele assume formas distintas para nos seduzir. E nós esquecemos que muito do que está no mundo atual, por mais lindo que seja, gente, cada coisa bonita que aparece, realmente, Museu da Manhã, que a gente fica bobo, as tecnologias que cada vez... Já desse eu passei na frente de uma loja de computador muito famosa, que eu fiquei encantada com... Fui questionar por bobagem, só por investigar. Se você jogar o computador na piscina, ele não estraga. Além de ser levíssimo. Fiquei encantada. Falei, nossa, a que ponto nós chegamos, hein? Que maravilha. E eu estou atrasada ainda, porque provavelmente deve ter muito mais disso. Eu estou atrasada na informação. Mas não nos esquecemos que tudo isso é ferramenta. Então, nós vamos desse processo de autoilusão para um outro ponto de vista, que é a autoilusão provocando a autovitimização. Então, sou sempre a vítima das situações, porque quando eu me autoiludo, provocada pelo orgulho, porque deixei isso acontecer, não foi fulano nem ciclano, mas também ele me provocou. É o mesmo que dizer assim, um assassino está justificado porque, né, a pessoa que ele matou, que foi uma mulher, estava de roupinha curta, então ele está isento da culpa dele. Cada um na sua, cada um tem a sua parcela de responsabilidade sobre os seus atos. Mas esse fato não justifica o ato hediondo, né? Então o fato também é que o orgulho, ele nos provoca a visão da vítima e do algoz. Eu fui a vítima, ele me deixou para casar com a outra. Ele acabou com o nosso casamento, a culpa é dele, eu vou acabar com a vida dele. Faço uma referência, inclusive, para os noveleiros de plantão. Tem uma novela, né, a personagem é a Melissa. A novela é o Além do Tempo, a novela das 5, 6. Né? E ela é exatamente a referência de vou acabar com a vida. Quer dizer, amava como? Que amor é esse? Se de repente, quando provocada em seu orgulho, ferida em seu orgulho, ela se vê a odiar tanto que já não vê nem mesmo a si própria, o quanto ridículo às vezes ela é.
Então, exato, porque não é certo, porque não faz efeito. Você não gosta desse termo certo, né? Mas não faz sentido mesmo, não está consoante com as leis de Deus, esse processo vítima-algoz. Porque a vítima, que se diz vítima, ela também se permitiu se sentir assim. Ah, é ruim dizer isso, né? Eu confesso a vocês, estou dizendo, mas eu também não gosto muito de ouvir isso, não. Por exemplo, um caso muito típico, que é o da traição. Então, bom, mas ele acabou, né? Fez cada coisa. Acabou com a minha imagem perante a sociedade. Todo mundo ficou sabendo. Ai, que vergonha. Que vergonha nada. Pior para ele. Pior para ele. Ou ela. De minha parte, eu tenho que correr atrás de não deixar estrago, de não deixar trauma, de cuidar do meu corpo físico. Tem gente que perde peso. Para as mulheres, né? Uma boa às vezes. Mas isso não é bom de forma alguma. Às vezes perde saúde. Tem que cuidar do meu corpo, tem que cuidar da minha condição espiritual, psicológica, faz muita diferença numa situação como essa. Agora, a responsabilidade do outro tem que deixar para ele. A ação e reação vai fazer o seu efeito. Nós passamos pelo processo de orgulho a nos vitimizar. Isso é muito ruim, porque enquanto fica querendo, eu quero justiça, ou eu vou buscar a vingança e a revolta, né? Ou eu vou ficar aqui sentada, deprimida, esperando o mundo acabar. E eu quero fazer um alerta a vocês, meus queridos irmãos espíritas. O mundo não acaba, porque nós somos espíritos, nós não somos matéria. Então fiquem tranquilos que daqui a alguns trilhões de anos, quando esse planeta, essa galáxia explodir e se convergir com a outra lá, vocês, como eu, que são espíritos, não vão ter nenhum problema com isso. Porque essa explosão acontecerá entre corpos, que é matéria. Você e eu somos espíritos. Da mesma maneira, não adianta desejar morrer. Se deprimir e esperar que as coisas aconteçam por si só. Porque quando a gente desencarna, quando você e eu finalmente morrermos, lá vai ser igualzinho aqui. Quer dizer, o reino dos céus do qual Jesus nos falava. Eu gosto muito dessa ideia. Vai ser igual aqui, então eu não vou adiantar o serviço, não. Vamos trabalhando por aqui, vou fazer o que dá. Porque, exato, faz-nos ver que a depressão, que infelizmente é um mal que nos assola, de certa forma ela não pode ser alimentada por nós. Porque não vai mudar nada. Nos envolvermos por uma tristeza tamanha, porque as coisas não são do jeito que a gente quer que seja, e nunca vão ser. Mas essa busca necessária de alinhavar o nosso caminho com as nossas ações, isso pode nos trazer, ao menos um pouquinho, paz, alegria, felicidade. Eu duvido que você na sua vida, mesmo nessa confusão, porque a gente não é perfeito, não é, meu irmão, minha irmã? Então, às vezes a gente vai vivendo e vai cometendo uma série de complicações, né, na nossa trajetória aí, mas ao mesmo tempo, eu duvido que quando um ato bom seu vem à tona, porque foi tão bom, que você foi humilde e ninguém ficou sabendo. Quando ele vem à tona pela lei de ação e reação, você até se surpreende. Nossa, eu mereço isso? Eu não mereço tanto. E eu duvido que você não se sinta feliz. Talvez essa situação super legal que aconteceu com você, talvez você não tenha clareza do porquê que aconteceu. Porque foi super assim, não consigo ver da onde, né? Eu não trabalhei para isso. Como eu ganhei isso em recompensa? E recompensa do quê? De muitos atos nossos que nós fizemos nessa vida mesmo, alguns em outra, mas a maioria nessa. E nós não conseguimos rastrear ainda, porque nós não estamos treinados. Mas foram atos genuinamente bons, de generosidade, de fraternidade e, acima de tudo, de humildade. A lei de ação e reação, ela também nos faz enxergar essa beleza, a beleza de estarmos sobre as mãos do Pai, nas mãos do Pai. Porque não se trata de pagar dívida, por isso que a gente não precisa se vitimizar, nem criar algozes nas nossas existências. Não vou pagar dívida nenhuma, não é assim. Não é aquela história do, se eu pagar minha dívida, então já está bom, já estou no lucro, né? O resto da minha vida vai ser para ser infeliz. Não é assim. Porque na vida real nós temos descontos. Nas leis que são interdependentes, as leis do Pai, que são as mesmas leis universais e imutáveis, eu tenho a lei de ação e reação. Mas não se esqueçam que eu também tenho a lei de justiça, a lei de amor, ali, todas
agindo ao mesmo tempo. E a lei do trabalho. Então, aquele que se fez algoz agora, de repente esse mesmo que acabou de te trair, ou que acabou de te machucar e você se sentiu extremamente magoado, né? De repente esse daí, ó, quando ele fez essa besteira, essa bobagem, pisou no tomate como todos nós pisamos, né? Cada um mais, outro menos. Naquele momento foi disparado o processo da lei de ação e reação e um tempo foi determinado para que essa ação voltasse para ele em igual e mesma intensidade. Um tempo, um período de tempo. Só que pela lei do trabalho, lei do merecimento e pela lei de justiça, ele vai ter que cumprir com aquilo que ele fez. Ele agiu errado, ele vai ter que ter o reparo disso aí, vai voltar para ele. Só que nesse meio de tempo, por isso que não é pagar a minha dívida e o resto é você infeliz, não é bem assim. Porque nesse meio de tempo, olha os descontos, eu posso atenuar esse processo. Como? Caindo na real, entendendo o nível de besteiras que eu fiz, trabalhando para me desdobrando, para me desenvolver em tudo aquilo que ainda é uma grande dificuldade para mim. Então, às vezes, quando chega o momento de eu receber a pancada, ela vem um pouco menos dolorosa. Vou dizer que ela não vem, mas ela vem um pouco menos dolorosa, de tal forma que nós conseguimos enfrentar o que seria uma imensa dificuldade causada por nós mesmos, com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de tranquilidade. Isso, meus irmãos, é providência de Deus. É o olhar cuidadoso dele para conosco. Chega a virada do ano, nós buscamos as conquistas. Mas será que são conquistas da alma? Conquistas financeiras, conquistas do corpo. Eu vou, depois que passar o dia 1º do ano, eu vou entrar na academia, que eu vou ficar fitness. Vou fazer um regime na segunda-feira. As conquistas financeiras, aí eu vou fazer todos os jogos que eu puder na Mega Sena. Se eu ganhasse, mas se eu ganhasse. As conquistas profissionais, eu quero uma promoção, Vou dar um jeito, mas esse ano tem que ganhar mais dinheiro. Não é possível. Mas sem nos comprometermos com o processo que nos leva a compreender e a nos reeducar mediante a esses aspectos da vida. Se eu quero compromisso com o meu corpo, eu tenho que buscar cuidar dele, segundo as possibilidades dele. Não entrar num regime que às vezes vai fazer mal a ele. Em alguns casos, por que não? A procura de um profissional adequado para compreendermos melhor essa máquina maravilhosa. 100 trilhões de células, vocês me perdoem, mas eu fico extremamente embasbacada. Como que pouca gente enxerga o valor dessa máquina maravilhosa? Matéria organizada, chamada Homo sapiens, revestimento físico, porque você não é isso, você é o espírito que está aí dentro. Mas essa matéria maravilhosa, 100 trilhões de mini-usinas trabalhando por nós, como não a valorizamos? Como não nos comprometemos adequadamente com a sua manutenção? Muitos de nós, inclusive, né, adiantando o processo de degeneração deste corpo físico e, portanto, diminuindo o nosso tempo de vida nesta terra, sem saber. Porque dizemos que nos comprometemos com ele, mas quem de nós faz o check-up anual que devia? Quem de nós come a comida que não tem sabor, que está sem sal, mas que é o essencial para a manutenção da máquina? Quem de nós dorme direito? Quem de nós cuida de fato, com carinho, deste corpo maravilhoso? E na vida financeira, eu vou contar uma história para vocês. Tem uma pessoa muito próxima a mim, que quando foi agora nessa época da virada do ano, me escreveu dizendo assim: Alessandra, eu ganhei a quadra. Estava toda feliz. Até eu fiquei feliz pela pessoa. Poxa, que legal, ela queria mesmo. Dali a pouco ela me escreve, extremamente alterada, desesperada. O que aconteceu? Você não vai acreditar. Eu não posso tirar o dinheiro da quadra. Como assim que você não pode tirar o dinheiro da quadra? Que absurdo, o que aconteceu? Ela vai me contar que teve, né? Foi ano passado, um processo aí em que você abastecia um valor e aí ganhava esse jogo que era feito por uma máquina e por uma empresa.
Só que ela não viu na letra miúda que embaixo estava descrevendo que você só ganhava o valor se fosse quina ou a mega. A quadra ia para a empresa. E ela perdeu essa quadra. E ficou chateada. Eu escrevi para ela, olha, esses tipos de jogos só servem para tirar a nossa paz. Ela escreveu de volta, olha, eu não aguento mais essa história de ficar rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Como dizia o Chicó do Alto da Compadecida. Esse é compromisso. Pode jogar, fica à vontade, se é de teu desejo. Não vamos julgar isso não tem problema efetivamente nisso, né? Se é legal, né? Mas a questão é, o nosso comprometimento financeiro, ele é maior quando nós nos envolvemos com o processo de aprender a gerenciar recursos. Dinheiro é recurso, um recurso maravilhoso, inclusive. Difícil é gerenciar recurso do outro, né? Quando você tem essa competência, é 2 vezes mais difícil. Mas quando nós vamos, aos poucos, neste processo, esse aprendizado, ele nos torna seres melhores. Porque eu costumo dizer o seguinte, é complicado, né? A pessoa não consegue gerenciar nem a própria geladeira, vai gerenciar 100 milhões de reais. Então é mais ou menos por aí. A pessoa que tem um dinheiro, que ganha uma faixa de recursos aqui, de repente, do nada, ela vai para lá, ela tem uma grande chance de, porque não aprendeu no processo a gerenciar esses recursos, a fazer muita besteira. Sem saltos, meus irmãos. Porque a evolução não dá esses saltos aí. Vamos buscar, nos comprometer, mas é passo a passo, sem pressa, sem desespero. Jesus não cobrou pressa de ninguém. Repara, ele não falou, anda logo, que amanhã o mundo vai acabar. De forma alguma ele nos disse isso. Nosso comprometimento, seja com o corpo, com as nossas afetividades, com o nosso aspecto profissional, financeiro, ele tem que ser pautado na humildade que Jesus nos exortou. Se nós usarmos essa simples regra, fica tudo tão fácil. E talvez nós não paremos de questionar tanto, tenhamos menos dúvidas, e então possamos nos enveredar pelos mistérios que ele disse, que graças a Deus eram reservados aos pobres e simples de espírito, e graças a Deus não eram conferidos aos doutos e os prudentes. Prudente, aquele que fica esperando demais, cauteloso demais e acaba não fazendo nada. Não vivemos mais tempo de inação, tempo de dúvida, tempo de questionamentos excessivos. É hora de agir. É hora de nos entregarmos ao caminho que dissemos, é que sentimos, ao qual pertencemos. Então nos entreguemos a essa espiritualidade que nos assiste tão carinhosamente, e que nos diz, siga, vá em frente. Os teus sonhos, se forem legítimos mediante o Pai, serão realizados sim, por que não? A tua vontade de crescer, de enfrentar essas dificuldades, serão assistidas sempre que necessário. Não estarás sozinho, estaremos contigo em cada pedra que provoca o tropeço, mas em cada caminhada que decidirmos fazer. Jesus é conosco sempre. Comprometamo-nos no caminho e Ele nos auxiliará. Obrigada.